Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jandy, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio conta mais uma história da Copa de 1990 na Itália, a Copa com a menor média de gols da história das Copas. O futebol italiano vivia o seu auge, o que facilitou a disputa do evento com a União Soviética, que se encontrava em um processo que posteriormente ocasionou a dissolução do país. Algumas seleções não poderiam disputar essa edição especificamente, como o México, que utilizou jogadores mais velhos no Mundial Sub-20, e o Chile, que foi punido por 2 eliminatórias por conta do incidente com o goleiro Roberto Rojas, que forjou um acidente com sinalizadores em partida contra o Brasil, onde o mesmo utilizou uma lâmina para se cortar. Entre as seleções favoritas, o Brasil, a Itália e a Holanda eram os mais cotados para vencer a Copa. Logo atrás vinham a Argentina, a União Soviética, a Alemanha e a Inglaterra. Foram utilizados 12 estádios para essa edição de Copa, destacando cidades como Nápoles, Turim, Gênova, Florença, Milão e Roma, onde ficava o estádio da final, o Olímpico. O mascote da Copa era o Tial, que era um boneco com formas geométricas com as cores da bandeira da Itália, e a bola da Copa era etrusco. E como o Brasil se preparou? Tele Santana saiu do comando após 86, deu lugar a Carlos Alberto Silva, que obteve sucesso no pré-olímpico de 87 e conseguiu novos nomes para compor a seleção principal. Após ser eliminado em 87 da Copa América pelo Chile após um 4-0 e perder a final das Olimpíadas para a União Soviética em 88, Carlos Alberto Silva deixou o comando e aí entra Ricardo Teixeira se tornando presidente da CBF. Aliás, o Ricardo Teixeira na época era genro do João Avelange e acabou colocando o Sebastião Lazzaroni como técnico, que venceu a Copa América, derrotando o Uruguai por 1-0 com um gol do Romário. A base da seleção da Copa de 90 era formada pelo goleiro Tafarel, do Internacional, a linha de defesa composta por 3 zagueiros, Mauro Galvão, do Botafogo, Moser, do Olympique de Marseille e Ricardo Gomes, do Benfica. No meio de campo, Jorginho, do Bayer Leverkusen, Dunga, da Fiorentina, Alemão, do Napoli, Valdo, do Benfica e Branco, do Genoa, da Itália. No ataque, nós tínhamos o Miller, da Torino, e Careca, do Napoli. Outros destaques ficavam por conta dos zagueiros Ricardo Rocha e Aldair. Ricardo Rocha jogava no São Paulo e Aldair no Benfica. Os meias Bismarck, do Vasco, e Silas, do Sporting de Portugal. E os atacantes Romário, do PSV, Bebeto, do Vasco, e Renato Gaúcho, do Flamengo. As seleções participantes ficavam por conta da Itália, que era sede, Áustria, Tchecoslováquia, Romênia, União Soviética, Escócia, Suécia, Alemanha, Iugoslávia, Bélgica, Espanha, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, Camarões, Egito, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul. Essas 24 seleções foram divididas em 6 grupos com 4 seleções cada, onde passavam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros. Um detalhe importante é que foi a última Copa disputada por muitos países que já não existem mais, como por exemplo a União Soviética, Iugoslávia e Tchecoslováquia. O grupo A defesa sólida da Itália garantiu o primeiro lugar e 100% de aproveitamento, com a Tchecoslováquia ficando com a segunda vaga. Então a Áustria e Estados Unidos acabaram eliminados. No grupo B, Roger Milá guiou os camaroneses para uma liderança em um grupo muito difícil, com a Romênia em segundo e a Argentina em terceiro lugar, passando como um dos melhores terceiros, e a União Soviética acabou sendo a eliminada do grupo. No grupo C, o Brasil contou com a dupla Miller e Careca para garantir o 100%, e a Costa Rica surpreendeu e ficou com a segunda vaga, e Escócia e Suécia acabaram sendo eliminadas. Grupo D, Alemanha, Iugoslávia e Colômbia passaram para a próxima fase e os Emirados Árabes Unidos acabaram eliminados com nenhum ponto. No grupo E, a Espanha, Bélgica e Uruguai passaram de fase, com a Coreia do Sul sendo eliminada sem pontuar. O grupo F marcou muito do que foi a Copa de 90, onde o melhor ataque é a defesa. Somente 7 gols marcados e somente uma seleção venceu, que foi a Inglaterra, que venceu o Egito por 1-0. Inglaterra, Irlanda e Holanda passaram de fase, o Egito acabou eliminado nesse grupo. Então chegamos nas oitavas de final, onde nós tivemos um confronto que foi decidido nos pênaltis, no caso Irlanda e Romênia, após um empate em 0-0 no tempo normal. A Irlanda levou nos pênaltis por 5-4, a Itália venceu o Uruguai por 2-0, a Iugoslávia eliminou a Espanha por 2-1, a Inglaterra eliminou a Bélgica por 1-0, a Alemanha venceu a Holanda por 2-1 e a Tchecoslováquia venceu a Costa Rica por 4-1. Com 2 gols de Roger Milá, Camarões venceu a Colômbia por 2-1, com direito a uma falha do goleiro colombiano Higuita, que tentou sair driblando e perdeu a bola para o atacante camaronês. Após uma bela jogada do Maradona, que terminou num gol do Canidia, a Argentina venceu o Brasil por 1-0. Esse jogo, aliás, ficou famoso também porque o lateral branco alegou que recebeu uma água batizada dos argentinos.
Então chegamos nas quartas de final, a Argentina e a Iugoslávia não saíram do zero e o goleiro Goicoechea garantiu nos pênaltis a classificação da Argentina. A Itália venceu a Irlanda por 1-0 com gol do Schillaci, a Alemanha venceu a Tchecoslováquia por 1-0 e no jogo mais interessante da Copa, a Inglaterra venceu Camarões por 3-2 com direito a 2 viradas. As duas semifinais tiveram resultados parecidos, 1-1 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 4-3. No caso, a Argentina e a Alemanha acabaram passando para a final eliminando Itália e Inglaterra. A Argentina eliminou a Itália, a Alemanha eliminou a Inglaterra. Na decisão do terceiro lugar, a Itália venceu a Inglaterra por 2-1. Então chegamos na final, o jogo foi apitado pelo mexicano Edgardo Codesal, a final de 86 se repetia e os alemães tinham a pressão da terceira final, com 2 vices, e quem levasse seria o novo tricampeão. A Argentina estava desfalcada com 4 suspensos, o que aumentava o favoritismo da Alemanha, inclusive com a torcida que claramente era a favor dos alemães. O primeiro tempo foi de poucas emoções. No segundo tempo, aos 20, o argentino Monzon deu uma entrada violenta em Klinsmann, se tornando o primeiro jogador expulso em uma final. Aos 40 do segundo tempo, de pênalti, o alemão Brehme superou o goleiro Goicoechea para colocar os alemães à frente. Ainda deu tempo do argentino Desotti ser expulso e os alemães garantiram o tricampeonato. Então nós vamos começar a seleção da Copa numa formação em 3-4-3 e o goleiro escolhido foi o Goicoechea da Argentina, que entrou no decorrer da Copa após a lesão do goleiro Púmpido e foi decisivo como um grande pegador de pênalti. Se destacou na carreira pelo River Plate. A linha de defesa começa com Baresi da Itália, um dos maiores ídolos da história do Milan, onde fez mais de 700 partidas, e Paolo Maldini da Itália, eterno capitão do Milan, onde fez mais de 900 partidas. Fechando a linha de defesa, Brehme da Alemanha, que se destacou no Kaiserslautern e na Internazionale da Itália e fez o gol do título. O meio de campo começa com Paul Gascoigne da Inglaterra, que se destacou pelo Newcastle, Tottenham e Rangers da Escócia, e Stojkovic da Iugoslávia, que se destacou no Estrela Vermelha. Continuando no meio de campo, Lothar Matthäus da Alemanha, craque da Copa e era considerado na época o melhor jogador do mundo, sendo eleito pela FIFA, se destacou na carreira pelo Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach e Internazionale da Itália. Finalizando o meio de campo, Maradona da Argentina, mais uma vez na seleção da Copa e guiou a Argentina até a final. Começando o nosso ataque, o camaronês Roger Milá, que guiou a seleção camaronesa, que chegou até as quartas e se destacou no Tonnerre Yaoundé, Valenciennes e Saint-Étienne da França. O próximo é o Klinsmann da Alemanha, considerado um dos maiores da história do futebol alemão, se destacou no Stuttgart, na Internazionale da Itália e no Bayern de Munique. Finalizando nosso ataque, Salvatore Schillaci ou Toto Schillaci da Itália, que foi o artilheiro da Copa com 6 gols e se destacou no Messina e na Juventus. E esse foi mais um História da Copa, espero que tenham gostado e podem esperar mais episódios. Muito obrigado pela atenção, até o próximo e tchau tchau!